E aí, pessoal, beleza? Dando continuidade às nossas aulas sobre conjuntos, vamos falar agora sobre o conjunto das partes, certo? Conjunto das partes, ou conjunto de partes, certo? De partes de um conjunto. Então vamos lá. Dado um conjunto A, dizemos que o seu conjunto de partes, certo? Ou conjunto de todas as partes, representado por P de A, partes de A, é o conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto A. Espera aí, como assim? Olha só. Conjuntos não possuem subconjuntos, não é isso? Beleza. E aqui eu tenho todos os subconjuntos, formando um novo conjunto. Professor, estou confuso. Calma, você vai ver como vai ficar fácil. Então, como determinação do conjunto das partes? É isso que nós vamos falar agora, tá bom? Então, só para ficar mais claro, você tem um conjunto aqui A, formado por 5, 6 e 8. Existem alguns subconjuntos dele, né? Por exemplo, existem alguns subconjuntos do conjunto A. Existem vários, mas existe, por exemplo, o 5. O 5 sozinho é um subconjunto. O 6 e o 8 é um subconjunto. Existem alguns subconjuntos. E são esses alguns que nós vamos discutir aqui, tá bom? Vamos lá. Olha aqui. Olha aqui a situação bem interessante. Determine o conjunto das partes de A, ou seja, determine todos os subconjuntos do conjunto A que só tem o 2 dentro dele. Então, olha só. Gente, quais são os subconjuntos do conjunto A? Então, quais são as partes de A? Primeiro, existe um subconjunto universal, que é subconjunto de todos os conjuntos, que é o conjunto vazio. E existe um outro subconjunto que também é universal, que é o próprio conjunto. Como esse conjunto só tem um elemento, eu só tenho como subconjunto o vazio e ele mesmo, tá bom? De modo que aqui eu tenho o quê? Daqui eu tenho dois subconjuntos. A gente pode representar isso até assim, ó. N de P de A igual a 2. Professor, esse N é o quê? Sempre que eu estiver falando da quantidade de elementos de um conjunto, eu boto um N entre parênteses. Aqui eu botei colchete porque já tem um parênteses, tá bom? Então, quer dizer a quantidade de elementos de P de A, 2, tá bom? Vamos lá. Conjunto B. Determine, exemplo 17, né? Determine o conjunto das partes de B, B é 1 e 2. Então, vamos lá. Quem são as partes de B? Ou seja, quem são todos os subconjuntos de B? Primeiro subconjunto universal é o vazio. Então tem um conjunto vazio. Agora eu vou formar conjuntos unitários. Ó. O 1 sozinho forma um subconjunto. O 2 sozinho forma outro subconjunto. E por fim, tenho a opção de o 1 e o 2, que é ele mesmo, e ele mesmo é subconjunto. Tá bom? Então ao todo nós temos o quê? 4 subconjuntos. Ou seja, o número de elementos da parte de B, ou seja, a quantidade de elementos do conjunto P de B, ou seja, partes de B. O que quer dizer partes de B? Todos os subconjuntos de B é igual a 4. Beleza? Vamos lá. Determine o conjunto das partes de C. 1, 2 e 3 é o conjunto C. Então vamos lá. Partes de C. Primeiro, o primeiro subconjunto universal é o vazio. Depois eu vou formar os conjuntos unitários. Ó. O 1, o 2, o 3. Agora eu vou formar duplas. O 1 com 2, o 1 com 3 e o 2 com 3. Agora só resta formar o trio parada dura. 1, 2, 3. Então eu tenho o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Então eu tenho aqui 8 subconjuntos. Beleza?
Então, olha o que acontece. O número de elementos da parte de C foi igual a 8. Tá bom? Então, gente, observe o que aconteceu. Quando eu tinha um elemento, tive dois subconjuntos. Quando eu tinha dois elementos, eu tinha 4 subconjuntos. Quando eu tinha 3 elementos, eu tinha 8 subconjuntos. Vamos escrever isso. Um elemento. Um elemento. Vou logo escrever os nomes aqui. 2 elementos. 3 elementos. E aqui eu tenho um elemento, tinha 2 subconjuntos. 2 elementos, 4 subconjuntos. 3 elementos, 8 subconjuntos. Então, olha só. Um elemento, 2 subconjuntos. 2 elementos, 4 subconjuntos. 3 elementos, 8 subconjuntos. Gente, se eu seguir o mesmo padrão, quando eu tiver 4 elementos, nós teremos quantos subconjuntos? Ah, professor, 16. Muito bem. E se eu tivesse 10 elementos? Aí eu já não sei, professor. E se eu tivesse N elementos? Piorou, professor. Aí que nós vamos entender agora. Olha só. Quem é 2? 2 é 2 elevado a 1. Quem é 4? 2 ao quadrado. Quem é 8? 2 à terceira. Quem é 16? 2 à quarta. Quantos teriam se eu tivesse 10 elementos? 2 à décima, que é 1024. E se eu tivesse N? 2 elevado a N. Que legal, professor. Legal demais, olha só. Então, o número de subconjuntos nada mais é do que 2 elevado ao número de elementos. Aqui é o número de elementos. Sempre isso, professor. Sempre isso. Certo? Tem como provar isso? Tem. A gente prova usando análise combinatória, geralmente. Mas isso fica lá para frente, tá bom? Mas, por enquanto, a gente entende, percebe, na verdade, a logística disso daqui, a lógica disso daqui, desculpa. Então, ó, o número de elementos de um conjunto de partes é dada por essa fórmula. O senhor está muito pequeno, estou vendo não, você vai ver agora. O número de elementos das partes de A é igual a 2 elevado a NA, ou simplesmente 2 elevado a N. Onde esse cara é o quê? A quantidade de elementos do conjunto A. Que pode ser B, C, D, certo? Aqui é só uma generalização. Vamos ver essa questão. Quantos são os elementos dos conjuntos das partes de A, B e C dos exemplos 16, 17 e 18, respectivamente? Eita! Quantos são os elementos? A gente já contou, mas eu quero que a gente aplique a fórmula, né? Exemplo 16. Exemplo 16. Um elemento. 2 elevado a 1, que dá 2. Exemplo 17. 2 elementos. A gente já fez essa conta, certo? Só para a gente fixar. 2 ao quadrado, que dá 4. E exemplo 18, tinham 3 elementos, 1, 2 e 3. 2 à terceira, que dá 8. Pelo amor de Deus, vai dizer que 2 à terceira é 6, não, viu? 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Tá bom? Se liga nisso. Tranquilo? Agora vamos para um probleminha que gosta de cair nas provas. Dado o conjunto A, B, C, D, E, F, G, o número máximo de subconjuntos distintos é... Ou seja, ele pergunta para a gente o total de subconjuntos, ou seja, o total do conjunto das partes. Gente, quantos elementos tem aqui? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Não tem o que fazer. 2 a sétima. Quanto é 2 a sétima? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Beleza? 128. Agora vamos fazer uma variação dessa questão. Variação. Exemplo. Uma variação. Mesma pergunta. Dado o conjunto, o número máximo de subconjuntos. Aí, olha só. O número máximo de subconjuntos não vazios. Aí é. Professor, agora aqui tem um problema. Ele fala não vazios. E esses 128, quem são esses 128 elementos? Quem são esses 128 elementos? Quem são? Vou escrever todos aqui. Mentira, eu vou só esboçar, né? Quem são as partes desse conjunto chamado de A? É o vazio. São os individuais. Tem as duplas. Tem vários. E tem o próprio conjunto, que é o último, né? A, B, C, D, E, F e G. De modo que eu tenho ao todo 128. Mas ele diz o não vazio. Então ele manda excluir esse daqui. Para excluir esse daqui é só fazer 128 menos 1. 127. Bacana, porque ele quer todos os subconjuntos não vazios. E o vazio é o subconjunto universal de todo o conjunto. Tranquilo, gente? Espero que tenham gostado. Espero que estejam entendendo que a melhor parte é essa, se vocês estiverem conseguindo entender. Grande abraço, até a próxima aula.